pessoas, aqui é a Amanda e esse canal é Entre as Páginas. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer por você estar aqui nesse vídeo e já pedir para você se inscrever, caso não seja inscrito, deixar o like e comentar no final do vídeo o que você achou da resenha e dos comentários do livro. Hoje eu vim fazer a resenha do livro 1984, do George Orwell. Então, gente, eu li esse livro agora em novembro numa leitura coletiva só que eu esperava uma coisa muito diferente do livro. Então o livro é muito bom, só que pra mim ele bateu de uma forma diferente porque eu tinha expectativas diferentes em relação a ele. Não sei se faz sentido pra vocês, mas pra mim faz. Mas eu vou deixar pra fazer os comentários em relação a ele mais pro final do vídeo, caso alguém não queira saber a minha opinião mais a fundo do livro, né? Pra não correr o risco de dar spoiler pra ninguém. Mas do começo, né? Então, a história vai ter como protagonista o Winston Smith. Enfim, a história vai se passar na Oceânia, que é tipo uma nova ordem mundial que tem agora, digamos assim, pela perspectiva do George, né? Na distopia do George. E o Winston mora, então, na Oceânia. O mundo também é dividido entre outras duas grandes nações, que é a Lestásia e a Eurásia, mas o nosso protagonista vive na Oceânia. Essa nova ordem mundial se instaurou depois de muitas guerras. E o partido, como chama o novo governo, tomou conta e nunca mais saiu do poder. Eles meio que colocaram a Oceânia em ordem, digamos assim. E eles são meio que controlados o tempo todo, tipo, o tempo inteiro. Eles têm uma teletela, que é um dispositivo que fica na casa de todos os moradores da Oceânia, que fazem parte do partido de alguma forma, né? E que controla tudo o que eles fazem. Ela fica dando recados por ali, tipo, 1 hora do Brasil, digamos assim, só que 24 horas por dia. E ela também filma, né, tudo, e grava tudo que as pessoas fazem e falam dentro dos apartamentos e em qualquer outro estabelecimento que a pessoa vá. Então, a sociedade é meio que dividida entre os líderes do partido, o grande irmão primeiro, né, que é, tipo, a representação do partido, que tem cartazes dele pela nação inteira, onde diz lá que ele está sendo vigiado, que o grande irmão está de olho em tudo. Tanto é que é daí que veio a ideia do reality show do Big Brother, que eu achei bem interessante, na verdade. Então ele é meio que a representação do partido, digamos assim. Ninguém sabe se aquela pessoa realmente existe, se tá viva, se tá morta, o que acontece. Só que é aquele rosto que representa o partido em todo lugar. Aí vem os líderes do partido, que são as pessoas mais importantes, digamos assim, que mais mandam e desmandam. E aquelas pessoas que trabalham em prol do partido, né? Que é o caso do Winston. E também, mais abaixo, que são pessoas que, na minha opinião, vivem com mais liberdade no livro, que são os proletas. Então eles não são vigiados, eles não tem muita lei em relação a eles, mas eles também não têm nada digno, assim, tipo, de riquezas e coisa assim. Também que os membros do partido que trabalham no partido também não tem, né? Só quem tem são os livros. Mas, enfim, nada que nos surpreenda. Então, vai contar a história do Winston, como eu falei, né? O Winston trabalha no Ministério da Verdade, o que é a maior hipocrisia do mundo, já que o trabalho dele é viver alterando artigos, livros de história, mudando tudo que já passou de acordo com a vontade do partido, entendeu? Porque, assim, quando alguém desrespeitava o partido e ia contra a verdade que o partido impunha, aquela pessoa simplesmente desaparecia, vaporizava, como eles falavam, né? Então, alguém precisava excluir aquela pessoa da história. E esse era o papel do Winston, né? Então, quando alguém importante traía o partido, alguma coisa assim, ele tinha que tirar tudo de bom sobre aquela pessoa, de todos os artigos, todos os jornais, todos os livros de histórias que um dia já tinha aparecido. Então essa era a função dele, era manipular tudo que já existia no passado para deixar tudo a favor do grande irmão, a favor do partido. Também existia o Ministério da Paz, que era o que controlava a guerra, e o Ministério do Amor, que era o mais temido de todos, porque todo mundo que entrava lá nunca mais saía, digamos assim. Então ele meio que controlava tudo, tá? O Ministério do Amor era aquele que tacava o terror mesmo. Nada a ver com amor, era do ódio. Mas enfim, aí vai começar a mostrar a perspectiva que o Winston tem em relação ao partido e o momento que eles vivem. E ele começa a se questionar, porque muitas coisas ele não concordava e ele não conseguia perceber, ele não conseguia entender por que as pessoas não percebiam o que estava acontecendo, sabe? Por exemplo, uma hora a Oceânia, o partido, estava em guerra com a Eurásia, tá? E eles faziam entender que o partido sempre esteve em guerra com a Eurásia, até porque ele sabia que era manipulação, porque ele que manipulava essas coisas.
Só que de um dia para o outro isso mudava, e aí agora o partido era aliado da Eurásia e inimigo da Lestásia. E aí ele tinha que ir lá e alterar toda a história de novo. E parece que ninguém percebia que as coisas simplesmente tinham mudado de uma hora para outra, sabe? E aí as pessoas realmente acreditavam e falavam que não, que a Oceânia sempre esteve em guerra com a Lestásia. E ele começou a se perguntar como é que as pessoas não percebiam que elas estavam sendo manipuladas, sabe? E aí ele começa a pensar muito, né? O interessante do livro é que ele é muito pensamento, digamos assim, né? São poucos os diálogos, porque tu tem que cuidar tudo que tu fala, entende? Porque a todo momento tu tá sendo vigiado. Então tu entra na cabeça do Winston mesmo, sabe? Tu percebe tudo que ele tá pensando sobre aquilo. Aí ele começa a meio que se rebelar e pensar em alguma forma de acabar com aquilo, ou de deixar registrado para uma nova geração como a vida era antes do partido. Que coisa que nem ele lembra direito, sabe? Porque ele era muito pequeno quando essa estrutura toda se formou. Mas ele resolve fazer alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa para as próximas gerações, porque as crianças eram ensinadas na Oceânia a vigiar os próprios pais. Eles, tipo, não. Era desde pequeno uma manipulação tão gigantesca na cabeça das crianças, para as crianças acreditarem no partido e serem fiéis ao grande irmão, que muitas vezes quando o pai tinha um pensamento inapropriado, falava alguma coisa contra o partido, então os próprios filhos denunciavam os pais para a política das ideias, né? Que era tipo um departamento onde coletava informações, digamos assim, denúncias, né? Então, a qualquer momento alguém podia te denunciar e tu ia ser preso, enfim. O interessante também é que não existem leis propriamente ditas nesse livro, nessa distopia, né? Mas todo mundo sabe o que pode ou não pode fazer. Não existe uma lei dizendo que tu não pode falar nada contra o governo. Só que tu sabe, se tu falar, tu vai ser preso, entendeu? Então, o Winston começa a escrever um diário, tá? É tipo um diário. Ele compra um diário numa loja de antiguidades e ele começa a escrever ali o que ele pensa sobre tudo aquilo e que ele gostaria de deixar pra geração futura, né? E eu achei essa ideia, quando eu comecei a ler o livro, aí eu fiquei tipo, meu Deus, esse livro vai ser muito, muito, muito legal. Eu tava muito empolgada. Aí ele começa a desenvolver esse pensamento, assim, sabe? Ele começa a achar que tem mais pessoas onde ele trabalha com um pensamento igual ao dele, né? Que era o pensamento crime, digamos assim. Só que ele não sabia como chegar nessas pessoas e conversar. E ele desconfiava muito que um cara que trabalhava, que era tipo um dos líderes do partido, o O'Brien, que eu não sei se é assim que se fala mesmo o nome dele, mas ele desconfiava que esse cara, ele trabalhava em prol do partido secretamente, sabe? E ele queria muito ser amigo desse homem e tentar trabalhar contra o partido com ele. E aí, tipo, eu achei muito legal, sabe? Essa premissa de, tipo, meu Deus, ele vai começar a se rebelar contra o partido e tudo mais. Até que ele conhece a Júlia, né? Ele percebe que tem uma mulher sempre seguindo ele. E aí ele fica meio assim, meu Deus, essa mulher tá me seguindo, ela vai me denunciar, ela vai me denunciar, ela vai me denunciar. Até que um dia ela esbarra com ele e entrega um papelzinho pra ele, sem ninguém ver, obviamente. E aí, quando ele abre esse papelzinho, tá escrito, eu te amo. Tipo, a mulher nunca falou com ele nem nada, mas ela amava ele. Aí foi uma parte do livro que eu comecei a ficar, tipo assim, sabe? Porque eu não tava esperando um romance dentro desse livro, tipo, de verdade. Eu até sabia que aparecia essa relação entre ele e a Júlia, mas eu não achei que o livro ia tomar tanto tempo em relação aos dois, sabe? Eu achei um pouco chata essa parte, confesso. Então eles começam a se conversar, tipo, super discretamente, né? Porque ninguém podia saber. Porque outra coisa muito interessante em relação ao partido é que ele não gostava que existisse casamento por amor. As pessoas não podiam ter prazer. Elas só se casavam para procriar e trazer pessoas para o partido, entendeu? Não podia existir relações afetivas. E então, se eles se gostavam, eles tinham que dar um jeito de se encontrar discretamente e escondidos. E aí toma muito tempo do livro, na minha opinião, nessa relação dos dois, porque eu não imaginava isso no livro, sabe? Eu achava que o livro ia ser muito mais político, digamos assim, muito mais crítico, né? E ele perde um bom tempo em relação ao romance. Aí é que tá uma das partes que eu falo que o livro é bom, mas pra quem não foi com as expectativas que eu fui em relação a ele. Eu esperava um livro muito mais prático, não prático, mas com menos enfeite, digamos assim, sabe? Então essa foi uma parte do livro que me chateou. Também é importante ressaltar que ele se encontrava escondido com a Júlia, nessa loja de antiguidades que ele ia, né? Um senhor alugou o quartinho pra eles, digamos assim. Então ele sempre ia pra lá com a Júlia, eles se escondiam lá, ela conseguia comida
melhor pra eles, onde ela trabalhava, e eles usavam aquele quartinho de esconderijo e ninho de amor deles. E o que mais me chateou também em relação a isso, é que quando ele começa a se envolver com a Júlia, por mais que ele ainda pense em relação ao partido, parece que a Júlia toma conta da vida dele, sabe? E ele nunca mais escreve no diário. Ai, eu fico tipo assim, não faz sentido pra mim. Mas enfim, ele vai continuar falando sobre, às vezes falando com a Júlia, né, escondidos, o que ele pensa em relação ao partido. E ele vai descobrir que a Júlia é uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, digamos assim, que ela também não concorda com o partido, só que ela não tem vontade nenhuma de fazer algo contra o partido, entende? Ela simplesmente dá um jeito de viver a vida dela por baixo dos panos. Ela já saiu com vários caras, faz coisas ilegais, sempre tem algum produto que não tem pra eles, né? Tipo, alimentos mais sofisticados, digamos assim. Só que ela não tem, tipo, um pensamento revolucionário e uma esperança que o partido um dia caia, entende? E o Winston sempre fala que a esperança disso tudo está nos proletas, né? Os proletas são aquela classe marginalizada, como eu disse. Só que, ao meu ver, os proletas no livro são os que são mais felizes, têm mais vida. Porque eles estão na periferia, eles estão isolados, mas eles têm uma liberdade de fazer o que eles querem, de ficarem com quem eles querem, trabalharem onde eles querem, contanto que não seja relacionado ao partido. Então eu acho que a vida dos proletas continua normal, entende? Enquanto o resto da nação, da Oceânia, virou refém do partido. E aí eu comecei a pensar junto com o Winston, né, que talvez pudesse haver uma rebelião ali em relação aos proletas. Até que um dia ele tem contato com uma pessoa que ele acredita ter ligação com essa, como é que eu posso dizer, organização secreta, né, contra o partido, uma organização revolucionária, né, que ele achava que ia acontecer uma revolução. E aí ele começa a criar expectativas, e aí ele sabe que existe o livro, que eles só denominam assim, que pode ter sido escrito pelo fundador dessa organização revolucionária. E aí ele quer muito entender o que ele pode fazer, e aí pra saber, ele daria a vida dele, faria qualquer coisa para derrubar o partido. Então ele quer se dedicar de corpo e alma a isso. E aí eu não vou contar pra vocês o que vai acontecer, né, pra vocês vão ter que ler. Só que eu preciso fazer alguns comentários. Eu acho que a mensagem, assim, do livro mesmo, depois que eu terminei de ler ele, foi que a importância da voz das pessoas e de não se conformar com as coisas, entende? Porque ao longo da leitura a gente vai ver que as pessoas se conformaram, as pessoas simplesmente aceitaram aquilo, elas viviam uma situação muito ruim, e aí por medo, por coerção, elas aceitaram tudo que o partido propunha, entende? Então eu acho que não havia voz pela população e eles nem tentavam ter essa voz, eles simplesmente se submeteram. E eu acho que a grande crítica do livro é essa, sabe? Que, tipo, quando a população se cala, qualquer um toma conta dela muito fácil. Porque, na minha percepção, não é uma crítica contra a esquerda, não é uma crítica contra a direita, é uma crítica contra a todo e qualquer partido que imponha a superioridade e a opressão, tá? Porque tem muita gente que fala, essa crítica é uma crítica a Hitler, né? Tipo, digamos assim, porque foi uma coisa após a Segunda Guerra, né? E realmente tem essa crítica contra o fascismo, contra o nazismo e tudo mais. Só que eu acho que não é só isso, entendeu? Não é uma coisa só direcionada a isso. É uma crítica em geral, tipo, falando assim, se qualquer partido que chegar impondo superioridade, impondo a opressão e as pessoas se calarem, é assim que vai ser, entende? Então, na minha percepção do livro foi essa. E eu achei muito boa, tá? Esse livro me fez pensar demais, 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 demais. Eu talvez não tenha gostado tanto dele, porque, como eu disse, eu fui com expectativas diferentes do que ele realmente era, em relação a mais adiante do livro. Então, se você já leu, você fica aqui comigo. Se você não quer ler, também. Mas se você ainda vai ler, não assiste, porque eu vou falar algumas coisas que vão ser spoilers, só que eu preciso falar sobre isso com alguém. Então, se você ainda vai ler, já deixa seu comentário aqui embaixo do que você achou do livro, o que você acha, o que você espera do livro, e me conta o que vocês acharam, e deixa um likezinho e se inscreva no canal. Agora, em relação ao que eu achei da perspectiva do livro depois que ele entra pra essa organização secreta, tá? Então, ele tem contato com o Brian, que coloca ele dentro dessa organização, digamos assim, ele e a Julia. E aí ele dá um exemplar desse livro pro Winston,
E eu fico, meu Deus, agora a história vai, né? Agora vai ser porrada. E ficou muito ruim. Não é que ficou ruim, ficou cansativo. Mostrava esse livro e era, tipo, tudo do que tu já sabia. Era mais do mesmo, que eles viviam reféns do partido, que era tudo manipulado, que os grandes líderes viviam super bem e o pessoal, a população mesmo vivia numa miséria, que era muita mentira. Então, tipo, nada do que a gente já não soubesse do livro inteiro, sabe? Então eu achei muito chato essa parte, muito chata mesmo. Tanto é que eu dormi com o livro na cara. Então ele continuava se encontrando com a Júlia no quartinho, eles continuavam, né, tudo aquilo lá, até que um dia alguém denuncia eles e eles descobrem que é o senhor que alugou o quarto, né, ele não era um pobre senhor e na verdade ele trabalhava pra política das ideias. E aí eu fiquei tipo, cara, alguma coisa tem que acontecer, sabe? Só que não, eles simplesmente vão presos e aí começa a retratar eles na prisão, que é uma coisa realmente muito interessante, e todos aqueles conflitos de pensamento dele. Ele passa por muita tortura, é uma coisa bem pesada, sabe? Só que no final do livro, no final mesmo do livro, ele meio que, depois de ter passado por todas as situações de tortura, ele se abdicou de coração ao grande irmão, sabe? Aí eu achei meio, cara, tudo isso pra isso, sabe? Tipo, não é que eu não tenha sido um final bom, foi um final bom, mas como eu disse, eu fui com uma expectativa completamente diferente em relação a esse livro. Eu esperava mais ação, eu esperava mais atitude do personagem, entende? E eu não encontrei isso. E isso me decepcionou bastante. Mas enfim, aí no final das contas, eu achei que o final, assim, não foi meio... que o livro fechou um círculo e no final não mudou nada, sabe? Do que realmente ele queria mudar. Então eu acho que eu entendi o porquê que terminou assim. Como eu disse, foi por causa das pessoas se conformarem e aceitarem a opressão. Porque só uma pessoa nunca ia derrubar o partido, isso é óbvio. Só que eu acho que ele podia ter, durante o processo, para ele, até ele se tornar refém e tudo mais, e aceitar o partido, aquele governo, aquela estrutura mundial, ele poderia ter resistido mais, entende? Ele podia ter tentado fazer mais. E eu acho que ele perdeu muito tempo com a Júlia, entende? Então eu acho que o livro, terminar do jeito que terminou, foi fantástico, porque realmente passou aquela história de que, tipo, se a população não se unir, se a população não ter voz para lutar contra a opressão, para impor seus direitos e suas vontades, vai ser sempre assim, eles vão continuar no conformismo, eles vão continuar na mesma e nunca vai mudar. Só que eu acho que podia ter mais o personagem, sabe? Aquele Winston do início do livro escrevendo um diário pra repassar pra alguém, não sei, sabe? Uma coisa mais ação mesmo, sabe? E menos pensamento, só pensamento em relação a ele. Então, eu entendi a estrutura dele ali, porque ele não podia falar muito em relação a por estar sempre sendo vigiado. Só que ao longo do tempo eu achei que o personagem ia se moldar e se tornar mais corajoso, digamos assim, já que ele estava aberto de corpo e alma pra lutar contra o partido e, tipo, dedicar a vida a isso, eu achei que no meio do livro, assim, poderia ter feito mais antes dele ser preso, entende? Então, eu acho que pra mim faltou nisso. Mas eu posso estar completamente enganada, né? Eu sei que tem gente que ama esse livro, sei que tem gente que odeia esse livro. Eu gostei bastante da mensagem dele, tudo se desenrolou, sabe? Só que eu acho que faltou um pouquinho de ação no meio dele. Tanto é, como eu disse, eu dormi lendo o livro. Achei meio chato naquele momento. Mas achei muito interessante o jeito que as críticas que tem em relação a ele também no final do livro. Vale muito a pena ler. Tem um cara que fala que o George não acreditava que isso realmente ia acontecer com o mundo, né? Ele simplesmente estava dando um aviso de como seria se as pessoas se conformassem. Então eu achei realmente muito interessante. Mas enfim, pessoas, esse livro mexeu muito comigo, mexeu com a minha cabeça, me fez pensar demais. E eu gostei bastante. Como eu disse, não foi assim um uou na minha vida, porque eu tinha esperanças de ser um livro mais movimentado, com mais atitude do nosso protagonista, né? E não teve tanta atitude assim, teve mais planejamento, mas pouca ação. Mas, enfim, se vocês ainda não leram, leiam, tá? Espero que vocês me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês discordam totalmente comigo, podem falar ali. Adoro ouvir opiniões diferentes, até porque esse livro é um livro pra se pensar mesmo, né? E talvez eu possa ter digerido ele de uma forma diferente que você. Então me conta o que você achou desse livro. Se não quiser colocar nos comentários aqui embaixo, vai lá no meu Instagram, né? Pra gente trocar uma ideia, ver o que todo mundo achou em relação a ele.
Mas era isso. Quero agradecer, tá? Que no momento que eu estou gravando esse vídeo, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu estava com 995 inscritos. Isso é na quinta-feira, o vídeo vai sair amanhã, na sexta, então vocês estão assistindo esse vídeo um dia após a gravação. E eu espero que o número de inscritos já tenha batido 1000. E eu acho muito legal isso, como o canal tá crescendo demais. Eu tô super feliz. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo sempre. Deixem um comentário aqui embaixo, tá bom? Curtam, ativem o sininho, porque quanto mais vocês interagirem comigo, mais o canal vai crescer, mais eu vou ficar feliz, mais gente vai ter aqui os comentários debatendo com a gente sobre os livros que eu tanto amo. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, que lá no Insta do canal vai sair um sorteio sobre um livro da Jane Austen, então pra vocês participarem, vocês precisam estar ligadinhos lá, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!